Olá! Nesse vídeo, nós vamos acompanhar como é criado um plano de trabalho. Uma vez que os candidatos foram selecionados, os nomes de cada candidato aparecem ao lado do seu bloco de atividades para o qual foi selecionado. A gente vai agora criar plano de trabalho. Eu vou mostrar aqui para vocês a tela desde o começo para vocês acompanharem como se chega até essa tela, ok? Essa aqui é a tela principal do PGR, né? Do site que nós usamos para o programa de gestão. Tem aqui programas de gestão e a gente tem um que já está em execução, que foi o que nós criamos, certo? Então, nós vamos clicar aqui nesse olho, que ele fala sobre ver detalhes, a gente vai ver os detalhes, e ele vai abrir essa tela. E a gente percebe que aqui nessa tela vai mostrar atividades previstas, resultado e benefícios, cronograma, plano de trabalho e histórico. Então, a gente vai em planos de trabalho. E aí, a gente vai ter essa tela agora, certo? Para cadastrar um plano de trabalho, cada uma daquelas candidatas que foi aprovada, que foi selecionada e aprovada, vai precisar cadastrar um plano de trabalho com previsão de atividades que ela desempenhará ao longo daquele mês, que é o período do programa de gestão vigente. Então, é necessário que haja esse acordo entre a candidata, entre a servidora e a sua chefia, para que elas estejam realmente alinhadas quanto às atividades que vão ser desempenhadas. Então, eu vou cadastrar aqui o meu plano de trabalho para que vocês vejam como é feito o processo. A gente clicou ali em cadastrar plano de trabalho. Eu vou selecionar aqui o meu nome. Coloquei que o início é 4 de abril, né? E a data fim é 29 de abril, que é uma sexta-feira. E avançar. Olha só que interessante, ele dá aqui a mensagem. A data de início deve ser maior que a data atual. Ou seja, eu coloquei 4 de abril porque foi a data que eu criei o programa, mas hoje já é dia 5, né? Então, vamos alterar aqui, 5 de abril. Certo, dados salvos com sucesso. E aí vocês podem ver que o meu plano, no momento, ele tá sem nenhuma atividade, né? Então, agora eu vou começar a cadastrar as minhas atividades. Vocês podem observar aqui que existe aqui esse campo tempo total do plano, 152 horas. Quer dizer que eu tenho que ter 152 horas exatas. O ideal é que sim. Por quê? Essas 152 horas, elas são o total de dias que serão trabalhados no mês. É uma carga horária já calculada automaticamente pelo sistema. O sistema, ele não inclui feriados, né? Então, é importante a gente observar também o que vai ter naquele mês de feriado, coisas assim, para que a gente também acrescente no nosso plano de trabalho, a fim de que ele também compute aquele dia como como se fosse de efetivo exercício, né? Para fins de contagem da carga horária aqui, que é 152 horas. Ok. Então, agora a gente vai cadastrar as atividades aqui do meu plano, né? E a gente clica aqui em cadastrar atividades. Então, vamos lá. O que eu, Isabelle, faço, né? O que eu tenho previsto para fazer ao longo desse mês? Atendimento ao cliente. O atendimento ao cliente, quando nós cadastramos essa atividade para a nossa unidade, né, para a CAC, nós estipulamos que ao longo do mês, ela é uma atividade mensal. Então, nós estipulamos que ao longo do mês, nós levaremos uma média de 6 horas só com atendimento de pessoas. Então, por isso que já aparece aqui esse número 6, quando eu escolho aqui essa atividade. Quantidade de repetições, o que é isso? Se fosse uma atividade diária ou semanal, eu teria que colocar a quantidade de vezes que eu vou repetir essa atividade durante o mês. Então, supondo que fosse semanal. Eu gasto 6 horas por semana só atendendo pessoas. Então, aqui eu já colocaria 4 vezes. Aí vê que o sistema já calcula, né? Se são 4 semanas e cada semana 6 horas, eu vou levar 24 horas
no mês só para atender pessoas. Mas o que nós acordamos no nosso setor de trabalho é que essas 6 horas é um total de horas para o mês todo, né? Então, por isso que a gente só coloca uma vez a repetição, dando a ideia que é uma atividade mensal. E aí a gente coloca aqui descrição de atividades, vou colocar aqui atendimento de clientes internos e externos. Pronto. E salvar. Vamos cadastrar aqui outra atividade pra gente ir verificando como vai ficando esse plano, tá bom? Então, vocês lembram que eu falei aqui do feriado? Esse mês a gente tem previsto um feriado, certo? Como o feriado ele é um dia inteiro, ele tem aqui o total de 8 horas, é como se fosse 8 horas de trabalho. Então, nesse caso, eu tô prevendo que esse feriado vai ser somente na sexta-feira, né, que é a Sexta-feira da Paixão. A gente tá aqui próximo à Páscoa. A época da gravação desse vídeo é próxima à Páscoa, abril de 2022. Então, vamos supor que seja só na sexta-feira. Caso seja na quinta também, a gente pode fazer essa alteração no plano, tá bom? Só para explicar aqui. O plano, ele não fica fechado. A gente sempre gosta de deixar uma margem de horas justamente para situações não previstas ou emergenciais, e então nesses casos a gente pode retirar atividades do plano ou incluir novas atividades, se for o caso, tá bom? Então, como nesse momento eu ainda não tenho certeza se serão 2 dias de feriado, né, quinta e sexta, eu vou trabalhar aqui como se fosse só na sexta-feira. Então, eu vou colocar aqui só uma repetição, só um dia de feriado, certo? Então, aqui na descrição eu digo o que é feriado. Da Sexta-feira da Paixão, ok? E aí eu clico em salvar. Vocês podem ir observando que conforme a gente vai incluindo atividades, o sistema já vai nos dando um total de horas. Nesse exato momento eu já incluí 14 horas de atividades previstas. Para as 152 ainda faltam 138, ok? Então, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou dar uma pausa nele nesse momento para terminar de cadastrar as demais atividades e volto para mostrar para vocês como ficou o plano e o que fazer depois que a gente monta o plano, ok? Então, vamos continuar aqui o nosso cadastro, né? Nosso plano de trabalho. E nesse momento eu acabei de cadastrar as minhas atividades no meu plano de trabalho. Ficou dessa forma, certo? Aparece aqui as atividades que eu tenho previstas para esse mês e que está dando um total de 108 horas. Ainda resta um saldo aqui de 44 horas. Eu deixei aqui essas 44 horas para os casos de emergências, de atividades que possam aparecer e que devem ser incluídas, né? Então, eu deixei aqui um saldo. O ideal é a gente sempre se aproximar o máximo que a gente puder das 152 horas. Ou fechá-las certinho, ou deixar ali um saldo de 10, 20 horas no máximo, né? Eu deixei um pouquinho a mais, 44, mas realmente porque essas são as atividades que eu tenho previstas para esse mês. Então, por isso que ficou esse saldo um pouquinho maior aí. Mas, então é isso. O meu plano ficou dessa forma, como vocês podem ver. Ele ficou pequenininho, né? Então, assim, tem atividades que ao longo do mês eu vou fazendo, que eu vou, por exemplo, uma atividade mensal, que é atendimento ao cliente. Como ela é para o mês todo, eu vou abrir essa atividade hoje, dia 5 de abril, início do mês, e só vou fechar essa atividade lá no dia 29, que é quando o plano finaliza. Então tem atividades que são mensais, outras são diárias, como é o caso do feriado. Feriado aqui de um dia, Sexta-feira da Paixão, eu vou registrar no mesmo dia o início e o fim dessa atividade. As reuniões, eu previ aqui que no mês eu vou ter 8 reuniões, né? E aqui eu descrevi quais reuniões eu vou ter. E ao longo do mês, conforme as reuniões forem acontecendo, eu vou cadastrando uma a uma, até completar as 8, certo?
Então, nesse momento a gente terminou de cadastrar as atividades do plano e agora a gente vai enviar para a chefia imediata aceitar, olhar o plano e fazer o aceite do plano. Quando você vai, né, lá para baixo, ok? Clica em enviar para aceite. Aí ele vem aqui com a perguntinha: tem certeza que deseja enviar o plano de trabalho para aceite? Confirmar. Dados alterados com sucesso, certo? Então, eu deveria ter criado meu plano na minha própria senha, né? Eu criei na senha da minha colega servidora, que a senha dela é senha de chefia, mas não tem problema. O chefe pode criar o plano ou o servidor pode criar o plano. O chefe pode criar o plano sozinho, o servidor pode criar sozinho, os dois podem criar juntos, não tem problema, tá bom? Ok, eu volto para aquela tela inicial e vejo quem foram os servidores que já enviaram para aceite. Olha aqui, já temos servidores que enviaram para aceite. A Luana aqui já fez o dela, ela enviou para aceite, eu vou agora aceitar. No caso dela, vocês lembram lá no primeiro vídeo que ela tem férias esse mês, não é? Então, ela fechou direitinho as 152 horas, colocando férias. E fechou aqui as 152 horas. Aceitar. Aí a gente clica agora em aceitar. Tem certeza? Sim. Confirmar. Ok. Vai aparecer aqui esse iniciar execução. Eu posso clicar aqui ou a Luana pode clicar. Eu vou clicar logo. Eu tô com a senha da chefia. Então, eu já cliquei aqui para ela iniciar a execução. Agora ela já está pronta para trabalhar aqui no plano dela, certo? A gente volta para a tela inicial. Ó, aí agora já aparece aqui em execução. A Andressa tá fazendo dela ainda, pode ver que aparece aqui rascunho. O meu eu acabei de fazer, vou fazer o aceite dele também, enviei para aceite, né? Certo. Eu tenho que ir por outra tela. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo e vou continuar aqui na próxima tela. Só um minutinho. O que aconteceu com o meu plano? Ainda agora, como eu criei o meu plano pela senha da chefia, eu enviei para aceite. Então foi o inverso. É como se a chefia estivesse enviando. A chefia criou o plano e enviou para o servidor avaliar se ele concorda e aceita. Então agora eu entrei pela minha senha, agora aparece aqui, né, Isabelle. Entrei pela minha senha, a senha da chefia enviou para aceite. Eu olho aqui e eu concordo, né, e aceito. Então, aí confirmo. Pode acontecer das duas maneiras. Ou a chefia cria o plano, envia para aceite para o servidor aceitar, ou o servidor cria o plano e envia para aceite para a chefia aceitar. Agora aparece aquele mesmo botãozinho de iniciar a execução. Eu clico em iniciar a execução e eu tô pronta para trabalhar no meu plano de trabalho, certo? Então eu vou ficar por aqui nesse vídeo e vou gravar um outro vídeo para mostrar como a gente vai manuseando, administrando o plano de trabalho. Até o próximo vídeo.